temos a maior satisfação de ter com vocês hoje. Eu espero que quem ainda não viu a exposição possa depois dar um pulinho lá na exposição do Januário Garcia para ver o trabalho dele, que é um trabalho muito bonito. E eu queria dar as boas-vindas, porque hoje nós temos uma personalidade muito querida, carioca, querida, da Gema, Ney Lopes, que vai estar com a gente hoje. E ele vai conversar com vocês sobre o livro dele, Rio 50, Rio Negro 50, e sobre o novo livro dele, que acabou de sair. Ele vai falar também sobre o novo livro dele, que acabou de sair pela Editora Record. Então, eu queria chamar, a princípio, o Clof Rodrigues, que é o nosso jornalista convidado, que é o mediador, para fazer a apresentação do Ney. Tá bom? Boa noite, tenham uma boa, um bom encontro, né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui. Tá todo mundo confortável aí, né? Nascido em 1942, no Irajá, Ney Lopes fez faculdade de Direito, mas depois trocou a carreira de advogado por outra bem mais aprazível, compositor de música popular. Não satisfeito, a partir de 1981, virou também escritor. Hoje tem uma obra inteira dedicada à negritude. Ele lançou Dicionário Banto, Enciclopédia da Diáspora Africana e por aí vai. Crônicas, contos, ensaios, romances, poesia. O homem joga nas 11. Uma salva de palmas aqui para Ney Lopes. Grande mestre. Ela pediu para você estar aqui. Quer trocar? Vamos trocar. Vamos trocar. Ney Lopes. Boa tarde. Boa noite já, né? Ney, se você me permite, eu vou começar lendo um trechinho do primeiro capítulo do seu livro Rio Negro 50, que é esse aqui, que diz assim: o nome Gari é do tempo do francesismo. Por isso, hoje, ninguém chama assim o amplo edifício que abriga o terminal ferroviário. Para o carioca, tanto daqui quanto de fora, isso tudo, incluindo os arredores, é simplesmente a central. No final do Império, era a Gare Dom Pedro II, mas ainda não era vista como a fronteira entre a cidade, os subúrbios e a zona rural. Bom, vocês que passam por aqui todo dia, vocês sabem o que é isso aqui, né? Agora, na obra do Ney Lopes, o Rio de Janeiro é sempre o personagem central, mas não qualquer Rio de Janeiro, né, Ney? Sim. Bom, eu tenho uma particularidade na minha existência, da qual eu me orgulho muito. Eu sou aquilo que se convencionou chamar de carioca da Gema. Aquela pessoa que, nas suas raízes, na sua ancestralidade, pelo menos, talvez na mais remota, sempre acontece. Mas na ancestralidade mais próxima, eu não sei, minha família não sabe, de ninguém que não tenha nascido no antigo Distrito Federal. Ou seja, é uma família absolutamente cariocas. Então, eu além de ter a alegria de ter esse tipo de origem, né? Mais ou menos rara hoje, uma família que não tem nenhum componente de outro estado, de outras... Eu, quando era pequeno, eu lamentava, eu disse, não tenho um tio morando em Minas para eu ir lá passar de férias. Todo mundo tinha, né? Não tem. Mas eu faço disso um dos instrumentos do meu trabalho. Minha ficção, principalmente, se centra basicamente nisso, como a minha música também, que profissionalmente veio antes da literatura, é extremamente carioca também, e eu me sinto bastante confortável nesse campo em que eu jogo. Ney, no trecho que eu li aqui, você fala assim, que os cariocas, os que nasceram aqui e os de fora, isso denota essa coisa que você está falando, todo mundo tinha um parente de fora e tal, e no final das contas, todo mundo que vem para o Rio acaba virando carioca, né? Você conhece bem isso? Não, tem isso também. O Rio, pelo menos o Rio
o rio o rio que me produziu como uma pessoa que pensa, como uma pessoa que produz, esse rio tinha essa característica. Eu não posso dizer se ainda tem, porque as coisas mudaram muito. Eu próprio me mudei também da capital, da cidade. Estou quietinho lá na minha roça. Esse foi o rio que me poliu, né? Vamos dizer assim, que me criou, me produziu e me poliu. Um rio muito fraterno, muito amigo, né? E muito receptivo, hospedando as pessoas com muita tranquilidade e assimilando esses que vinham de fora nosso ambiente cultural, né? Isso sempre foi muito característico. Então, hoje eu não sei se continua a mesma coisa, as coisas mudam, o mundo muda, o espírito das pessoas, as características mudam também, mas a gente vai vivendo e já que eu não tenho muita certeza da permanência desse tipo carioca de ser, eu procuro criar, né? Eu procuro criar personagens, me volto muito para o passado, não tenho assim uma preocupação em projetar nada para o futuro, tenho me alimentado muito mesmo das minhas referências, da minha vivência, que tem sido até agora, com 76 anos de idade, corpinho de 32, tenho me alimentado até agora dessa carioquice, isso é muito positivo para mim, e me alimentado da minha obra disso. Tenho escrito muito sobre isso, os diversos ambientes do Rio de Janeiro. O Rio Negro 50. Rio Negro 50 é uma espécie de recapitulação de uma década em que tudo acontecia no Rio de Janeiro, e um momento em que o elemento negro no Rio de Janeiro, os afrodescendentes, tinham um protagonismo muito grande. E eu cito um exemplo, umzinho só, as coisas importantes que aconteceram na cultura do Rio de Janeiro na década de 50, sempre tiveram um elemento negro como protagonista. E até uma grande tragédia política da época, que foi o assassinato do presidente, o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Se originou. Por trás dessa história, dessa tragédia, tinha um negro. Não importa se era bom, se era mal, é um personagem, está lá, histórico importantíssimo. Da mesma forma que, nessa década, os grandes jogadores de futebol, os cracassos, eram negros, grandes escritores, grandes poetas, uma bailarina que revolucionou a dança no Brasil e no mundo, Mercedes Batista, criou o balé afro, etc. e tal. Então, uma série de protagonismos que eu procuro focalizar nessa década de 50, está aí no meu livro. Eu queria, justamente, vamos falar um pouco do livro, que é muito interessante, e o livro começa um dia depois da derrota do Brasil na Copa de 50. Eu queria saber, se você acabou de dizer, né, que foi uma época de protagonismo e tal, mas também foi uma época de muita efervescência intelectual. Sim. E você destaca um aspecto dessa efervescência que ninguém cita, que é justamente o protagonismo dos negros em diversos setores. Eu queria que você começasse falando sobre por que você começa o livro logo após a derrota do Brasil na Copa. A Copa do Mundo de 50 foi um marco em todos os sentidos, né? No sentido negativo, no sentido positivo. Eu acho que foi um momento crucial da década, exatamente no começo, né? No começo dela. Então, a partir daí, muita coisa
muita coisa teve que ser reformulada, muitos pensamentos foram refeitos, né? E muita coisa negativa surgiu também. O recrudescimento do racismo no Brasil, a pena maior da perda da Copa do Mundo de 50 coube aos negros, né? O goleiro Barbosa, chamava-se Beck, antigamente, que era um defensor mais recuado, o médio, que era o alfa esquerdo, Bigode, que era um negro, que eu, inclusive, eu chamo a atenção para a figura do Bigode, no personagem que é assassinado, é apedrejado, porque um grupo de estudantes da área ali da ficção, gente, ficção, da área daqui, da área da Central, estudantes do Pedro II, do Colégio Pedro II, que era mais ou menos uma elite, né, da burguesia intelectual e tal, carioca. Veio um cara andando pela Rua Larga de São Joaquim, né? Hoje, Avenida Marechal Floriano. Ele andando saltou do trem, vem andando pela Rua Larga, garotada ainda na ressaca da derrota. Isso na segunda-feira. Dia seguinte. É ele, olha lá, é ele. Não é, não é. Acabam matando o pobre do anônimo. Achando que ele era o Bigode, o lateral, o alfa esquerdo da seleção. Então, isso aí seria um recurso literário, né? Você pegar um fato histórico e dar o ponto de partida da tua ficção nele, quer dizer, é um recurso literário e tal, mas eu gostei de ter feito isso, porque a partir daí a gente consegue uma série de ligações, né? E a gente chega até a Revolução Cubana. Tem um fato da história carioca, pouca gente conhece. Eu conheço porque eu sou do Salgueiro, nasci no Irajá, mas sou acadêmico Salgueiro desde o início da minha final da minha adolescência, vamos dizer assim. Então, em 1956, a Escola de Samba Acadêmico, 58, 59, a Escola de Samba Acadêmico Salgueiro foi convidada, por incrível que pareça, para ir a Cuba, para ir a Havana. Foi a comitiva da escola, evidentemente aquela montoeira de cartola que se meteu no meio, né? Os deputados, etc. e tal. Mas a escola foi, isso está contado no livro do Haroldo Costa, sobre a Academia do Salgueiro. Um detalhe muito interessante, foi um passaporte coletivo. O pessoal do morro foi, bateria, etc. e tal, e foi para Havana. Isso é um fato também importantíssimo para se ficcionalizar, né? Eu botei o pessoal do Salgueiro em Havana em contato com a turma de Serra Maestra. Pouca gente sabe que entre os comandantes da Revolução Cubana, tinha um que faleceu há pouco tempo, Juan, sobrenome fugiu agora, mas é importante, que era negro, era poeta e era compositor. Evidentemente que o pessoal do Salgueiro não ia perder a oportunidade de estar em contato com o nosso Juan Almeida, nosso comandante Juan Almeida. Então, são essas coisas que a gente vai... Eu até digo que a gente vai assimilando informação histórica, etc, etc, etc. Tem um momento que a gente tem vontade de botar essa história do nosso jeito, né? Então, é isso que eu tenho muito feito também. Teve um colega que um dia, não disse para mim, mas fez uma crítica por trás, dizendo assim, essa literatura aí onde a pesquisa aparece muito, a pesquisa aparece porque eu estudo, meu camarada. E muito. E boto a informação do meu jeito. Escrevendo do jeito que eu gosto de escrever. O livro é seu e você escreve do jeito que você quiser. A verdade é essa. Não gostou, escreve outro. Não é? Não gostou, escreve outro livro. Eu tenho esse poder, né? Pelo menos com a caneta na mão.
O bar Rio Negro, né, que dá título ao livro, existiu de verdade? Não, olha, na década de 50 houve um movimento intelectual muito forte de negros na região ali do prédio do MEC ali, Rua Araújo de Porto Alegre e tal. Eu não vivi isso, porque em 50... Você era um garoto, né? Poxa, eu nasci em 42, então não estava ainda... Mas convivi com gente que esteve lá, fui muito amigo, fui assessor do grande líder Abdias Nascimento, que foi uma figura proeminente dessa época. Sou amigo de Haroldo Costa, participei do conjunto, de levezinho assim, do conjunto da Mercedes Batista, dançando também um pouco. Conheço, vivi, vamos dizer assim, posteriormente essas coisas pelos relatos dessas pessoas. Então eu sei que houve ali um movimento, certamente tinha um bar que era o Vermelhinho, em contraposição ao Amarelinho. Vermelhinho porque eram todos de esquerda, né? Então o pessoal chamava, não, o Vermelhinho, não sei o quê. Aí eu resolvi criar o Café e Bar Rio Negro, também mexendo um pouco com o racismo. Ou se tem a Rio Branco... Ele dava nome, o nome do café era mais ou menos de uma avenida Rio Preto, por aqui e tal. Então, é a realidade sendo trabalhada do jeito que a gente gosta. E o personagem Paulo Cordeiro seria um alter ego? Eu não sei. Talvez... Paulo Cordeiro é um jornalista, militante. Talvez ele fosse alguma coisa que eu gostaria de ter sido naquela época, né? Alguma coisa que eu gostaria... Se eu estivesse lá naquela época. Mas ele tem um pouquinho do Edson Carneiro, tem um pouquinho de outros afrodescendentes que viveram aquela época. Peguei um pouquinho de cada um e criei o personagem, né? Aqui tem um personagem, por exemplo, chamado Esdras do Nascimento. Esdras do Nascimento, eu conheci um Esdras do Nascimento que era escritor, mas no seu livro ele é ator, dramaturgo, militante. Isso aí é engraçado, isso aí me criou... Não me criou problema, mas alguém perguntou, mas peraí, mas teve um... Aí eu não sabia que tinha tido. Aí eu brinquei um pouco com a personalidade do Abdias, do saudoso Abdias Nascimento, coloquei aí. Mas a partir daí eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com os nomes dos meus personagens, né? Para não... Então, hoje bota no Google já ver se existe ou não. Exatamente. E você mistura personagens fictícios com personagens reais, né? O próprio Abdias é personagem. Isso é muito interessante, mas também dá essas... Isso é um problema. Se esses personagens estão vivos ou têm parentes vivos, isso pode criar um problema, né? Por isso que se usava, já, tempos atrás, né, nos filmes e até nos livros, né, aquela desculpa. Mera coincidência. Mera coincidência. Se coincidir um nome, coincidir uma característica, é mera coincidência. Mas eu acho que é natural. A UHC, União dos Homens de Cor do Distrito Federal, existiu? Existiu algumas associações. Interessante. Essa época não foi a época do surgimento, mas a época da consolidação de várias entidades de movimento negro nessa década de 50. Que na década de 30, década de 20, muitas delas surgiram, foram proibidas depois no Estado Novo, etc. e tal, e houve um ressurgimento. Então, não existiu uma união, não me lembro como eu digo aí, mas é a essência, digamos assim, de algumas entidades que tiveram uma atuação política muito importante nessa época. Nota-se em toda a sua obra de ficção uma preocupação que me parece que é do pesquisador e do historiador, de explicar, esclarecer ao leitor, principalmente as questões relacionadas à etnia negra, né? Como é que você trabalha isso? Durante a própria escrita ou depois você vai acrescentando elementos? Durante a própria escrita, eu acho que é uma necessidade, há um desconhecimento muito grande da população brasileira como um todo
em relação às questões ligadas à africanidade, ao Brasil afrodescendente. Há um desconhecimento muito grande. De uns tempos para cá, digamos que de 2002 para cá, o acesso a esse conhecimento melhorou por iniciativas políticas, a vontade da criação do Estatuto da Igualdade Racial, a tentativa de incrementar esse conhecimento de história da África, de história do Brasil afrodescendente nas escolas, criou um interesse bastante grande junto à juventude principalmente. Mas, antes disso, é muito difícil, as pessoas não entendiam nada, não percebiam as sutilezas, né, do racismo, a dificuldade que tem um afrodescendente para chegar numa plateia e colocar suas questões. Então, esse lado didático, que de vez em quando passa pelo meio da minha ficção, que agora está se atenuando mais também, que eu estou deixando a imaginação correr mais livre, é uma necessidade. Para mim, é uma necessidade. Você não vai fazer um livro de ficção com nota de rodapé. É esse que eu fiquei imaginando. E nem assim, com bibliografia, né? Se fosse botar tudo em nota de rodapé, virava outro tipo de livro, não Exatamente. Seria o mesmo livro, né? E acho que você faz muito bem quando você insere nos diálogos, você abre, às vezes, uns parênteses. Por exemplo, você faz uma espécie de cartografia de bairros e locais da cidade, né? Sim. Coisas muito saborosas, por exemplo, a origem da palavra salgueiro, né? Eu acho muito interessante isso. Brinquei com essa origem também. O salgueiro, todo mundo sabe que é uma árvore, uma planta, né? Tem o nome de salgueiro. Mas eu inventei uma história fantástica, misturei com mitologia indígena, etc, etc, etc. Que tem gente que gosta, né? Gosta de mentira, né? Não, e é bom que ele vai explicando cientificamente, aí no final fala assim, provavelmente isso tudo é boato, mas... Me lembrou agora, fazendo um parênteses, essa coisa de gente que gosta de fantasia. Eu tenho um samba que eu gosto muito, o nome é Samba do Irajá. E eu faço nesse samba uma evocação à figura do meu pai e tal, de quem eu gostava muito, que nos deixou num momento crucial da minha vida, que foi os 18 anos e tal. Aí um dia um colega seu iniciou uma entrevista comigo, dizendo assim, seu pai se chamava Irajá. Eu usei meu pai como uma metáfora, né, da minha criação, do meu bairro. Aí o seu pai se chamava Irajá. Irajá Lopes. Você foi criança e adolescente nos anos 50. O seu livro tem alguma base das suas experiências pessoais ou são só pesquisas? Não, experiência pessoal total, né? Eu nasci num bairro que tem uma importância histórica também muito grande, na época colonial, primeira grande freguesia rural do Rio de Janeiro, Irajá. Madureira fazia parte do Irajá. Chegávamos até o início da Zona Oeste, tudo isso fazia parte de Irajá. E o Irajá, da minha infância mesmo, era uma grande fazenda, né? Com estabelecimentos rurais, margeando a estrada. E isso foi muito, muito sintomático e foi muito determinante, né? Você tem essas lembranças? Tenho essa lembrança, é o subúrbio do meu tempo. Eu cheguei ao ponto, saindo um pouco da ficção, eu sou autor de um dicionário da Interlândia carioca. A Interlândia é um termo técnico para designar as regiões interioranas, né? Então, eu não podia dizer dicionário do subúrbio, que eu ia pegar a zona rural de antigamente, pegando Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, etc, etc, etc. Então, eu usei o termo técnico, dicionário da Interlândia carioca. Quando esse livro saiu, o nego disse assim, pô, esse neguinho é metido pra caramba. Eu tentei fugir do erro, né? Se eu boto o dicionário do subúrbio, não estava certo. Dicionário que hoje se chama Zona Oeste, que é uma forçação de barra danada, né?
pegar a cartografia, pegar a geografia mesmo, peraí, oeste é forçação de barra. Forçação de barra. As escolas de samba daquela época eram parecidas com as de hoje? Já tinham essa força? Isso é um dado fundamental, né? Até a década de 50, pelo fato de a instituição escola de samba ter surgido na década de 20 e se consolidado na década de 30, os aspectos assim familiares, comunitários, ainda eram muito presentes, né? Toda a escola de samba tinha nascido de um grupo de amigos, de uma família, ou então um grupo de amigos, né? Eu morava numa rua, a família está lá até hoje, próximo a essa rua, tinha uma localidade conhecida pelo nome de Beco da Coruja, pequenininha e tal, já, uma espécie de gueto, né? Em relação ao restante do bairro, um dos guetos. E ali é que estava o samba. Ali é que estava o samba, ali é que estava a macumba. Isso sempre me atraiu muito a minha atenção, né? Muita vontade de entender como é que era, como é que não era e tal. E só nessa regiãozinha tinha 2 escolas de samba. Nunca chegaram aos grandes desfiles e tal. Ao primeiro grupo? Né? Porque já havia relativamente próximo o Império Serrano, que nasceu em 1947, Portela, que vem da década de 30, e outras aprendizes de Lucas, que era forte também, o Nido da Capela, que depois se fundiu com Aprendiz de Lucas. Mas a grande característica era essa. Era uma reunião de familiares ou de amigos. Eu um dia peguei lá uma senhora remanescente de uma dessas escolas de samba, que era o Unido de Irajá, que a gente chamava de Escola de Samba da Gabriela, porque a líder da comunidade era uma senhora chamada Dona Gabriela, então era a Escola de Samba da Gabriela. Aí chamei essa senhora para me dar uma entrevista para um trabalho que eu estava fazendo para o SESC, lá de Irajá e tal, e ela me confirmou toda essa coisa que eu tinha mais assim, teoricamente na minha cabeça. Ela confirmou, não. Você tinha mais na memória, né? Claro, assim, coletivo. Detalhes de memória. Tá. A escola de samba ensaiava lá em casa. Meu pai varria o terreiro, o quintal não, terreiro. Botava a iluminação, que eram umas tochas, chamava na época, não me lembro como é que chamava. Botava, acendia e tal. Os candeeiros. Era, por aí. E o samba começava. Então era casa. Isso não era uma exceção. Todas as comunidades do samba nasceram assim, e com outra característica. O fundador, o grande fundador, era sempre um compositor. Você percebe hoje, a grande diferença é essa. A figura do compositor não tem a mínima importância a mais. Essa coisa, né? E está se perdendo a cada dia mais. Então era a grande diferença. E como é que você se tornou compositor? Foi nessa época? Não. Eu nasci num ambiente muito musical. Na minha família, todo mundo sempre fez alguma coisa. Agora não tem mais ninguém, só eu e os sobrinhos. Mas fui criado com 11 irmãos, né? 9 irmãos e 2 irmãs. Hoje sou único. Vamos esnobá-la. Hoje eu sou o patriarca de uma outra linhagem, né? Criei minha própria linhagem para ser o patriarca. Mas então, era muita música dentro da minha casa. Mas uma música, interessante isso, que não era a música lá do Beco da Coruja. Era um violão, era o cavaquinho, tinha um irmão que tocava trombone muito bem, o outro tocava um clarinete. Nunca ninguém se profissionalizou efetivamente, porque não havia condição, era muito difícil a profissionalização não havia um incentivo também a esse tipo de atividade enquanto profissional. Eram todos músicos amadores, mas eu nasci nesse meio. A música foi uma coisa natural que aconteceu na minha vida,
E quase que ao mesmo tempo comecei a escrever, a rimar, etc. e tal. O importante foi quando eu descobri que havia a possibilidade de eu ganhar um dinheirinho com isso. Aí que foi importante, porque aí eu já tinha me formado na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Salve, Pedro! Me formei na grande Faculdade Nacional de Direito. Chegou a trabalhar como advogado? Trabalhei. Me estressei mais do que trabalhei. Isso tudo que vocês veem hoje aí, com relação à máquina judiciária, justiça, já havia naquela época. Imagina eu lutar contra esse estado de coisas. Isso levou ao estresse, um estresse bem grande mesmo, até um ponto que eu disse, chega, vou ganhar minha grana com a minha sensibilidade. Juntei uma coisa a outra e o destino foi me trazendo. Estou aí até hoje. Quando eu comecei a publicar livros, que foi 10 anos depois de ter começado profissionalmente como compositor de música popular, eu dizia assim, na minha casa, quem paga os livros do escritor, do pesquisador, quem paga é o sambista. Hoje em dia os dois já contribuem. E tá, esse que eu queria te perguntar. O compositor foi engolido pelo escritor, assim, porque você tem escrito um livro atrás do outro, né? Sim, mas continuo produzindo muita música também. Evidentemente que hoje, as questões mercadológicas aí, é tudo muito diferente, totalmente diferente. Você disse, por exemplo, que quando você descobriu que dava para ganhar dinheiro com música, aí isso foi um salto para você. Hoje é difícil ganhar dinheiro com música, né? Pelo menos é mais difícil do que antes. As oportunidades são sempre, cada vez vão se fechando mais. Mas eu vou te dar um exemplo de como eu continuo fazendo música. Em 2015, eu fui chamado para... Tem 3 anos, né? Fui chamado para fazer a trilha sonora de um musical de teatro. Em princípio, eu ia fazer só as letras, né? E aí lá o musical da Heloísa Seixas, baseado no romance do Rui Castro, Bilac vê estrelas. Eu fui chamado para fazer as letras, minha habilidade maior, mais conhecida pelo menos, é com as letras, né? Me chamaram para fazer a letra, eram 19 canções. Escrevi a partir da sinopse das cenas, né? Elaborada lá pela autora e tal. Escrevi as letras e um determinado compositor, músico, ia fazer as melodias. Aí, um problema qualquer lá, depois que eu fiz as letras, foi passada para ele, ele tirou o time, né? O Rui Castro, muito malandro, falou, rapaz, ele amarelou com as suas letras. Não sei, eu fiz o que vocês me mandaram. Pô, você não quer assumir tudo, não? Como assim? Faz a melodia também. Quando a gente escreve uma letra de uma canção, intuitivamente a melodia vem dentro, né? É uma questão só de você pegar e... Trabalhar um pouco. Trabalhar. Você acredita? Falei para ele, você acredita no meu taco? Pô, claro, pô, conheço você. Aí eu fiz as canções todas, fui gravando, não sei escrever notas musicais, partitura, fui gravando no gravadorzinho, mandando para o diretor musical via e-mail, ele foi dando aquela ajeitada, escreveu as melodias, etc. Tal. Ganhei o prêmio Shell de teatro. Aê. Com essas músicas. E de uma maneira, olha, eu estou falando, não estou querendo tirar onda de que eu sou o rei da cocada preta, não. Eu quero dizer o seguinte, você parou. Pô, estou compondo como... Evidentemente que muito por encomenda, né, fazendo... É porque o mercado mudou também, claro, né? Então claro, não tem claro. como... Agora, Aí no mercado onde o que impera é uma outra coisa muito diferente, né? Aí não dá nem para você chegar perto, né? Eu não tô com esses agronegócios todos. E tem também outra coisa, se você já chegou a um ponto da sua carreira
que fazer concessões para isso e aquilo já não tem mais graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. Né? Por nenhum dinheiro, né? Pô, não... Bom, mas o escritor Ney Lopes, depois desse livro aqui, Rio Negro 50, ele já publicou o Preto que Falava Ídis, que é um romance também, e já está com outro no prelo já para sair também, né? Interessante o seguinte, acho que são 6 romances já. Eu comecei escrevendo muito ensaio, né, sobre as questões nossas de negritude, etc. Tal, história da África, história do Brasil afrodescendente. Ganhei um prêmio Jabuti também com o livro História da África e o Brasil afrodescendente. E em 2015 ganhei também um prêmio Jabuti com o Dicionário da História Social do Samba, junto com o Luiz Antônio Simas. Então, mas a ficção tem me interessado muito, eu acho que é muito... A gente se diverte muito. Se diverte. Escrevendo ficção, a gente se diverte muito. Ainda mais escrevendo do jeito que eu escrevo. E uma coisa interessante, eu não parei para pensar isso, mas foi acontecendo. Todos esses romances, que acho que são 6, têm o Rio de Janeiro muito bem definido. E quando eu percebi isso, eu digo, vou acabar de definir. Eu estou escrevendo aqui uma história ficcional do Rio de Janeiro, o Rio Negro 50 passando-se na década de 50. Esse aqui eu volto para a década de 30, para o ambiente da Praça 11, contando uma história também muito interessante, que quando a gente pensa na Praça 11, berço do samba, etc., etc., esquece que a Praça 11 da Tia Seata tinha dentro dela também uma comunidade judaica muito forte, muito atuante, muito ativa. Eu lendo um dia um livrinho sobre a Praça 11, de um historiador da comunidade judaica, chamado Samuel Malamud, eu vi uma referência que ele fez a um garoto negro do ambiente da Praça 11, possivelmente ligado à casa da Tia Seata, possivelmente, que trabalhava na casa de um patrão de judeu, uma fábrica de alguma coisa assim. Ele aprendeu, isso é verdade, falava fluentemente o Yiddish, que é a língua comum das comunidades judaicas em todo o mundo. Esse menino falava o Yiddish e o patrão dele não sabia falar português. Eu digo, pô, isso é um personagem. Isso dá uma história. É um personagem que canta aqui na minha frente. Aí acabei arranjando outras possibilidades de colocar, dar vida a esse personagem e levá-lo até a maturidade. E eu não vou contar a história, porque aí fica sem graça. Tudo motivado por um amor. Grande amor que ele teve pela filha do patrão. Um amor correspondido, mas que deu ruim. Deu ruim. Aí ele se mandou, foi para Porto Alegre, à procura dela. Porto Alegre tinha, pelos meus estudos, e tem ainda, uma comunidade judaica muito forte. Ele foi para Porto Alegre, de Porto Alegre, todo lugar onde tinha a comunidade judaica, ele foi parar, por uma artimanha do destino, né? E ele acaba, no auge da narrativa, ele acaba na Etiópia, tá? É mole? Na Etiópia tem uma comunidade de judeus negros. Ele vai acabar lá. Depois ele volta para o Brasil, numa circunstância histórica muito bonita, mas eu não vou contar. Vocês vão... Ó, gente, está acabando aqui. Vocês vão encerrar rapidamente, Cláudio? Sim. E agora o próximo, que já está sendo assinado o contrato, já terminei há 2 anos. Quando as pessoas lerem, vão dizer, ele se baseou nos acontecimentos de 2018, político, não. Tem prova que em 2016 já estava pronto. Sobre a Baixada Fluminense. Eu moro na Baixada, é uma baixada meio forçação de barra também. Eu moro em Seropédica, próximo
Aliás, eu para esnobar, eu digo assim, eu moro na cidade universitária de Seropédica. Aí é que eu mato a pau, né? É a Baixada Nutella. A cidade cedia uma universidade altamente importante no Brasil, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que hoje mais brilhante ainda, porque o meu neto entrou para lá esse ano, está fazendo história lá na Rural. Então, eu observei mais de 10 anos de Seropédica, mais de 15, mas durante algum tempo ainda me dividi entre as farras de Vila Isabel e a concentração em Seropédica. Observei uma coisa interessante, isso é coisa típica de toda cidade do interior. Um lugar onde a verdade mesmo, só circula como boato. Interessante isso, né? É tudo mentira. É tudo uma grande mentira. Pobreza é mentira. Problemas, intolerância religiosa, mentira, não tem. Não tem arbitrariedade policial, não tem nada disso, não tem organização criminosa, não existe. E nem escola de samba não tem. Gente, daqui a pouco vocês vão poder fazer perguntas aqui ao Ney Lopes. Só para terminar, eu vou fazer uma última pergunta. Você estava aqui quando o Brasil perdeu do Uruguai, né, que é o tema do seu livro aqui. E você também estava aqui quando o Brasil perdeu da Alemanha por 7-1. Qual foi o maior trauma para você? 7-1, eu estava tomando cerveja, não estava nem aí, né? Preocupado. Agora, nos 8 anos de idade, você vê a família toda chorando, é brabo, né? 2 grandes traumas, um no futebol e outro na política. A seleção perder em 50 e o presidente se suicidar em 54. Tem uma história também tragicômica. Eu estava numa aula de matemática na Escola Técnica Visconde de Mauá, Marechal Hermes, grande Escola Técnica de Mauá. Aí uma aula de matemática, eu, péssimo aluno de matemática, o inspetor entrou na sala, cochichou alguma coisa no ouvido do professor de matemática, ele tirou o guarda-pó, sou do tempo que o professor usava guarda-pó, tirou o guarda-pó, falou para a gente, vocês estão liberados, vocês vão para casa, aconteceu uma tragédia, o presidente da República acaba de suicidar. Aí saímos, cada um pegou sua mala, triste, caminhando até o portão da escola, quando chegou lá fora... Feriado! Só que quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Eu digo, sujou. Aí deu aquele... O trauma foi esse. Perguntas? Vai começar aqui. Bom, vou perguntar logo, né? Primeiro, porque aí depois não me deixam mais perguntar. Bom, primeiro, eu ficaria até amanhã aqui, né, gente? Ouvindo, agradecer muito o Ney Lopes por estar aqui, que eu ficaria até amanhã ouvindo as histórias do Ney Lopes. São maravilhosas e ter a presença do Ney Lopes com a gente é muito bacana. Bom, Ney, eu sou de Cavalcante. Eu quero falar sobre um pouquinho de samba com você. Por isso que chegou em cima da hora. Exatamente. Eu sou de Cavalcante, nasci e fui criada ali do lado do Em Cima da Hora, minha casa grudada. E eu queria só te perguntar uma coisa muito curiosa. Eu voltei lá, outro dia eu estive lá, né, passeando por Cavalcante, que eu adoro, nada mudou. A escola, só essa é uma pergunta, uma escola que... teve os sambas que teve, né? Os compositores que teve a escola, chegou a ter uns sertões, que para mim, me desculpe que você é um compositor também de samba, mas em uma das coisas mais lindas. Esse é antológico, imbatível, né? E chegou aí para o primeiro grupo, né? Mas assim, o que você acha? Eu queria essa uma pergunta que outro dia fiz ao Baianinho.
Olha só, é resistência não voltar a ser uma escola de samba de bairro e desfilar na comunidade, porque lá é assim, né? Todo mundo bota a cadeira na porta, a escola de samba passa, porque todo mundo colabora até hoje para a escola sair. Isso é resistência, Ney? Olha, eu acho que isso que você está dizendo, eu acho que não existe mais não, hein? Eu sei, acho que a cadeirinha na porta. Botar a cadeira na porta. Não pode mais, não pode mais. Hoje em dia, mas era assim. A prefeitura multa. Não, é porque não pode mesmo. Não pode. Não, o que para resumir, o que eu percebi já há bastante tempo, a gente está vivendo um outro momento na história mundial, na história brasileira. A gente vive sob alguma coisa chamada ditadura do mercado. A questão é toda ela econômica. Só é importante nessa estrutura econômica e social o que dê dinheiro. É isso. Aí acaba tudo. Mas ela continua, mas em cima dela continua lá e tá. Continua, mas coitadinha, né? Não, mas ela tem o seu papel social, né? A questão dos compositores dentro da escola de samba é uma coisa que está sendo enfraquecida, né? Os compositores têm cada vez menos poder, né? Nas escolas, não tem nada. E tem gente de fora que vem e faz e tal. Antigamente era uma coisa que agregava, né? Houve um momento na escola de samba, momento mais alto, antes do dinheiro ser como diz um samba lá do Morro do Pinto, depois que antes do visual virar quesito. Uma ala de compositores, que era um grupo de pessoas, claro que tinha dissidência, tinha briga, etc. e tal, mas de um modo geral, quando havia um samba assim, concorrente, muito bom, acima da média, havia a prática ética dos compositores se unirem, retirarem-se da disputa em benefício daquele que era o melhor. Isso era um negócio, isso era maravilhoso, isso. Não tem mais condição de haver isso. Então, isso é apenas um detalhe. O resto está tudo realmente obedecendo a ditadura aí do mercado. Evidentemente que continua sendo um belíssimo espetáculo, continua sendo uma grande atração turística, está lá, está vivo e tal, mas esses aspectos, nós que temos a capacidade de raciocínio, de análise, etc. tal, não podemos deixar de observar. Cada vez está sendo... Não que nós estejamos fazendo gol contra, não, nada disso. Está lá. O fato, Ney, acho que cada vez é organizado mais de fora para dentro do que de dentro para fora, ao contrário do que era antes, não, né? Até as estruturas internas são moldadas a esse comportamento, né? O importante é ganhar o carnaval, porque ganhando o carnaval vai ter isso. Patrocínio. Mas Pergunta? Ney, os seus sambas, antes de você já se tornar oficialmente um escritor e tudo, nas letras dos seus sambas, muitas já eram verdadeiras crônicas, principalmente sobre cariocas mesmo, né? Eu queria saber se naquela época você já tinha noção que ia se tornar depois um escritor, ou se essas coisas foram crescendo. Como é que foi esse processo para você como artista, criador? Você se transformou depois ou foram coisas paralelas que foram acontecendo? Tudo muito natural e tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem maiores complicações, né? Eu desde muito cedo, eu sempre gostei muito de escrever e quando eu vi a possibilidade de transformar isso numa coisa concreta, numa obra, etc. e tal, eu me dediquei, como estou me dedicando profundamente até hoje, mas deixando que a coisa fluísse com naturalidade e fazendo com que os vários ramos da minha criação conversassem entre si, né? A minha música está muito presente na minha literatura, e a minha literatura, de certa forma, e os meus estudos históricos, etc.,
estão muito presentes nas minhas letras também. Eu tenho eu tinha um projeto que, de certa forma, não se frustrou, mas não rendeu o que eu gostaria, que era fazer uma parte do meu repertório musical assim, voltado essencialmente para as questões africanas e afro-brasileiras. Quer dizer, eu tenho isso, mas não na dimensão que eu imaginei, porque exatamente por essa questão de mercado. Eu estava lembrando, agora, no outro dia, durante uma entrevista, um dia que um cara de uma gravadora, isso na década de 80 já, disse para mim assim, o cara dirigente lá, a sua música tem muito conteúdo. Eu achei que ele estava me elogiando. Ele estava me esculachando. O outro já disse para mim, não, você tem uma música aí que tem que ter legenda, senão ninguém entende o que está cantando. Desculpa, o problema não é meu, o problema é do Brasil. Então, mas eu vou fazendo, continuo fazendo bastante, inclusive com gente bem mais nova do que eu. A gente está trabalhando aí em conjunto, em parceria. A internet permite essa concentração de energia, fazer sem sair de casa, mandar para o parceiro, ele grava lá. Geralmente os parceiros hoje, como são mais novos, sabem escrever música, tem intimidade com a tecnologia, aí grava, me manda, digo, assim a gente está indo e vai até quando Orumilá permitir. Perguntas? Aqui, Ney Lopes. Boa noite, muito obrigado. Eu sou professor de português, tenho usado muito o seu trabalho nas aulas, o dicionário de cultura banto está sendo muito usado. Queria lhe perguntar a respeito do Samba Book, se ele ajuda a resgatar o samba. O Samba Book como? O Samba Book, o livro, o disco organizado pelo Zeca Pagodinho e outros mais. Olha, eu pensei que você estivesse falando de uma coisa que eu tenho em andamento, que é uma coletânea das principais letras minhas, que a gente colocou em livro, não tem ainda a editora, mas cerca de 350 composições, que não é nem a metade do que eu tenho gravado, mas com as letras, com um glossário, para ninguém dizer que não entendeu. Com as legendas, né? As legendas. E a contextualização, como é que foi feito, por que foi feito, qual foi a motivação, etc. e tal. Esse livro tem um projeto para o ano que vem, talvez. Encontrar uma editora que se interesse por isso também não é fácil. Então eu pensava que você estivesse falando disso. Mas toda vez que se faz uma compilação como essa, como várias pessoas já fizeram, o Samba Book tem do Martinho da Vila, tem isso. É uma iniciativa muito importante. Geralmente tem a biografia do artista. Eu acho que toda iniciativa que se toma no sentido de dar uma luz para essas obras, para esses artistas, eu acho que são fundamentais. Eu tenho uma parte da minha biblioteca só dedicada à música popular, onde o samba tem um papel muito importante nessa estante. E tem vários já desses songbooks lá, que são valiosíssimos, né? Agora, eu acho que devia ter mais, né? Mas a gente sabe por que não tem mais, a gente acabou de falar. Aí se é coisa que não rende, não dá dinheiro, não dá. Mas tem muita coisa boa sendo feita e a gente espera que as novas gerações peguem esse... Sempre tem, né? Assim, sempre tem uns ciclos, né? Claro. Vem uma geração que é mais ligada num tipo de música, aí a outra já nasce contra aquele tipo de música, vai buscar uma outra... O que eu acho que é uma percepção que eu tenho lutado muito por isso. As pessoas têm que entender que o samba é uma coisa muito importante. O samba não é uma coisa menor, nunca foi.
O samba tem uma diversidade estupenda. Eu sou curador de uma exposição que está ainda em cartaz no Museu de Arte do Rio. Estreou no meio do ano passado, vai até no início do ano, março, né? Eu que sou curador não sei, tá vendo? Mas o meu papel foi feito lá. Onde a gente procura mostrar isso. É uma arte da maior profundidade, é uma cultura, é um modo de vida, é um modo de ser. E as pessoas acham que isso é coisa de velho. Não é isso, não. Aí vem o outro, senhor Mister qualquer coisa, cria uma sigla, MPB, onde o samba não pode entrar. E essa sigla quer dizer Música Popular Brasileira. Por que o samba não pode entrar? Sempre tem que estar. O samba é a essência, é a coluna vertebral disso tudo. Então, um dia que as pessoas tiverem acesso a essa percepção, aí as coisas vão começar a mudar. Mas está difícil, né? Vocês estão vendo aí, né? Está difícil. Porque no samba, ele vai falar, só fazer um complemento aqui. Porque no samba, como em outras grandes artes que tem fundamentalmente cultura por trás, né? Chega um momento que você tem todo um acervo passado que é imenso e que vai se perdendo, que tem que ser sempre recuperado, e tem o que acontece hoje. Você continua compondo, como o garoto de 18 anos, 15 anos, também já começou a compor. Então, exatamente, tem um mar para ser navegado, e as pessoas precisam pelo menos de um barquinho para navegar ali. Não tem um barquinho, né? Uma coisa importante do samba também, e eu tenho exercitado muito isso, o samba absorve tudo, toda coisa que venha de fora, desde que seja absorvível, o samba absorve e transforma. Tem todo mundo sabe o que é a bossa nova. Como é que surgiu? É o samba que está sendo tocado ali, que foi desossado, foi tirada a estrutura vertebral. Isso foi dito pelo Tom Jobim, na época. Ele disse o seguinte, foi gravado, um depoimento dele, gravado pelo Aloysio de Oliveira, num disco que apresentava o que era a bossa nova. Ele diz o seguinte, aí complementou isso numa entrevista ao Downbeat, aquela revista de jazz americana. O samba tradicional é muito difícil, tem muita célula rítmica. Então nós procuramos, né? Como é que eu vou dizer? Tira a estrutura vertebral. Tirar a musculatura, né? Surgiu a bossa nova. No seio da bossa nova, os trios de piano, baixo e bateria, muito ligados ao jazz, etc. e tal, criaram uma forma de samba que eu adoro, é maravilhosa, que é o chamado samba jazz. Está lá, e essa não deixa de ser samba. E era um tipo de samba que, de certa forma, já era tocado nas gafieiras desde a década de 50. Eu tive um irmão que foi trombonista e durante boa parte da vida tocou nas gafieiras elite e estudantina. E eu me lembro que eles tocavam a música, eu era moleque, assim, como é? Ei, baburiba, ei, baburiba, ei, baburiba. O Raul de Barros criou isso. Que baburiba, que troço é esse? Será que isso é um nome africano? O Dizzy Gillespie, lá nos Estados Unidos, fez isso. Ei, bop, rebop. Quando nasceu o bebop, we are bopping, nós estamos bopeando. Rebop, rebop. Aí o pessoal tocando o maior samba na Praça Tiradentes. Aí para dar o break. Ei, baburiba! Ei, baburiba! O samba é demais, não é? Como absorve tudo, né? Ô, Ney. Antropofágico. Mais alguma pergunta, não? Ney, boa noite. Meu nome é Washington e eu tive o privilégio de conhecer a sua arte através de um grande amigo seu, que é falecido, Geraldo Fernandes. Sim, grande Geraldo. De Niterói. E eu vivi muito tempo na casa dele. E o Ney também é pintor. Eu conheci porque você deu um quadro para ele. Ô, Ney,
São questões diferentes, são culturas diferentes, mas por que, com tantos vultos que tiveram, como você, Candeia, né, o Candeia criou o Quilombo, por que o samba, por que vocês não se apoderaram do samba tão quanto o negro na América se apoderou do jazz? Por que deixaram o samba ir para outras posses? Eu queria que você me respondesse isso. E a outra é o seguinte, peço a todos que vão ver a exposição, que muita gente não sabia, principalmente eu, que algumas alas de escola de samba tiraram o figurino dos negros do Harlem. Então, eu queria que você me respondesse isso, por favor. Por que vocês não, né? Mas por que o samba foi para a mão de quem não devia? Se é pertencente ao negro, que o negro na América, até hoje o jazz é dominado pelo negro. E aqui o samba foi furtado, né? Muito obrigado. Bom, o Brasil, lamentavelmente, é um país onde a indústria fonográfica, desde o início, ela é estrangeira. A gente teve tentativas aqui de uma indústria fonográfica brasileira, chegou a ter uma certa predominância, uma certa importância na década de 50, 60, mas foi logo absorvida. Isso é uma questão socioeconômica, sociopolítica. Isso aí não tem jeito. Nós somos um país culturalmente colonizado. Isso não tem a dúvida. Com relação ao Harlem no samba, isso começou com o Império Serrano. E muito interessante, eu vi mais ou menos isso nascer, né? O Império Serrano é uma escola de samba que tem profundas raízes na zona portuária, né? Então, grandes baluartes do Império, os fundadores, estivadores, pessoal do cais, tem muita proximidade, né, com portuários de todo o mundo. Aí quando chega um negão bacana na Praça Mauá com um boné chinfreiro para cá, um paletó tipo saco, quase bate no joelho, boquinha, calça boquinha, como chamava antigamente, o pessoal gostou e levou esse tipo de traje para os primeiros desfiles do Império Serrano. Eu acho que até sem saber que isso era uma coisa que tinha sido criada lá no Harlem nova-iorquino para confrontar exatamente o racismo, né? A malandragem, né, do Harlem, na época, adotou quase que um uniforme. Isso veio parar, atenuado, evidentemente, parar nas escolas de samba e tornou-se também uma moda carioca do pessoal das gafieiras, etc, etc. É uma apropriação, não é uma apropriação, é uma imitação também, mas é também uma apropriação. Botar isso de uma maneira brasileira. Isso é típico do samba, é típico das culturas africanas no Brasil, que eu conheço. Eu acho que é por aí. A gente pode não justificar, mas procura explicar. Alguma pergunta? Estamos encerrando, porque agora vai ter a cereja do bolo, que é a noite de autógrafos. Eu estava pensando Ney Lopes. Estava pensando que era um bolo mesmo. Não, bolo a gente busca ali rapidinho. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença do Ney Lopes. Obrigado a Cristina Oldenburg mais uma vez aqui. Os patrocinadores, né, que são sempre importantes. O Encontro com Territórios é essa coisa maravilhosa que a gente, mais uma vez, curtiu aqui. Agradeço ao Cláudio a força. Agradeço a você também. Bom, queria agradecer a todos os presentes. Agora nós vamos fazer os autógrafos, agradecer a PwC, que está representada hoje, que é o nosso patrocinador, o metrô e os amigos do Ney, que vieram aqui prestigiá-lo também, tá bom? Ney, muito obrigada, meu querido, tá? Tudo de bom.